Graça e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso Point Teológico, queridos. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, rapaz. Eu estava vendo os dados do YouTube, 58% das pessoas que veem as dicas dos meus vídeos simplesmente não são inscritos no meu canal. Então, se você faz parte desse 58% desse grupo aí, sai dele. Se inscreva aí, ative os sininhos, dê o like, comente e faça o nosso canal crescer em nome de Jesus. E a dica de hoje é esse livro aqui, olha. Olha. O Espírito na Igreja. O que a Bíblia ensina sobre os dons, de Craig Keener. O Mistura Vida Nova tem publicado aí alguns livros deste teólogo que é, digamos assim, continuista, pentecostal, crê nos carismas, nos dons na atualidade. Muito interessante. É um livro da editora Vida Nova, que tem aí a fotinha dele aqui, Krieger. O camarada tem escrito muitos livros, né? Já fiz aqui outros vídeos falando. Ele tem um livro chamado Hermenêutica do Espírito, muito interessante. Ele é professor no Novo Testamento no Seminário Teológico de Ashburn, mestre pelo Seminário Teológico das Assembleias de Deus em Springfield, Missouri. Obteve seu doutorado em Novo Testamento na Universidade Duke. É autor de 20 livros, entre os quais Comentário Histórico-Cultural da Bíblia. Muita gente talvez você já tenha esse livro também. A Mente do Espírito, eu tenho esse livro. A Visão de Paulo sobre a Mente Transformada. O Espírito nos Evangelhos e em Atos, ainda não tenho, a editora Vida Nova lançou também. Pureza e Poder Divino e a Hermenêutica do Espírito. Lendo as Escrituras à Luz do Pentecostes, publicados por Vida Nova. Essas são as obras publicadas aqui em português. Um livro de 238 páginas que é muito interessante, né, para o debate aí acerca, né, dessa questão aí, essa polêmica, né, entre continuistas e cessacionistas. Temos aqui o sumário, né, vou mostrar para você, depois você dá uma pausa, né, e pode conferir aí todos os capítulos, né? E vai dizer o seguinte, tem uma introdução, tal, capítulo 1, reconhecendo a voz do Espírito, capítulo 2, aprendendo a ouvir o coração de Deus pelo Espírito, capítulo 3, o Espírito nos capacita para o evangelismo, capítulo 4, o Espírito nosso modo de viver, capítulo 5, os dons espirituais aplicam-se ao presente, capítulo 6, uma investigação mais detalhada de alguns dos dons espirituais, capítulo 7, o Espírito e a salvação, capítulo 8, quando somos batizados no Espírito. Capítulo 9, o dom de línguas e o Espírito. 10, por que discernir o Espírito? Aí tem a conclusão e no final tem um apêndice, o que as narrativas bíblicas podem nos ensinar. Eu separei um trechinho aqui. Eu separei um trecho sobre o batismo no Espírito Santo. Como somos batizados no Espírito Santo? Página 165. Eu estou lendo esse livro e estou ainda na página 75, o Espírito, nosso modo de viver. Mas vou ler um textozinho aqui mais adiantado sobre o batismo no Espírito Santo. Ok? 165, é isso? Quando somos batizados no Espírito, eu vou ler a terceira página, eu estava lendo aqui agora há pouco, e eu vou ler aqui um textozinho interessante, ó. Diferentes pontos de vista acerca da questão de quando. Ele botou entre aspas. Quando é que somos batizados no Espírito? Certamente, se você é reformado, você tem uma interpretação. Se você é pentecostal, você vai ter outra visão, outra perspectiva de quando você é batizado com o Espírito Santo, né? Ele diz assim, a controvérsia a respeito de quando o batismo no Espírito Santo ocorre na vida do crente já é antiga e não dá sinais de arrefecer. Na verdade, embora alguns falem como se apenas os pentecostais aceitassem uma obra decisiva do Espírito posterior à conversão, essa ideia era comum mais de um século antes do surgimento do movimento pentecostal moderno. John Wesley e muitos de seus seguidores tinham convicção de que a Bíblia ensinava acerca de uma segunda obra da graça na vida do crente, posterior à conversão, na qual o Espírito conduziu o crente a um nível mais elevado de pureza interior. Richard Baxter e outros puritanos e reformados que criam que a experiência do batismo no Espírito seria sinônimo ao selo do Espírito,
mencionado pelo apóstolo Paulo em Efésios 1,13, também imaginavam haver uma obra subsequente. A busca por essa experiência mais profunda de santidade se tornou um elemento comum nos avivamentos norte-americanos da metade até o fim do século XIX. Alguns passaram a usar o título batismo no Espírito Santo para designar essa concessão subsequente de poder. No final do século XIX e início do século XX, alguns pastores reformados, como R. A. Torrey, superintendente do Moody Bible Institute, batistas como A. J. Gordon e outros também enfatizaram o batismo no Espírito Santo como segunda obra da graça, como fizeram Andrew Murray e F. B. Myers. Na verdade, alguns dos evangelistas mais prolíficos da história, inclusive Charles Finney e Dwight Moody e Torrey, consideravam o batismo no Espírito Santo como uma capacitação para o serviço que era posterior à conversão. Os primeiros pentecostais pensaram ter encontrado uma terceira experiência no Espírito, subsequente à conversão e a segunda experiência de santificação. Embora outros pentecostais, que hoje provavelmente são maioria, tenham concluído que a experiência em questão era a segunda e última, a saber, o batismo no Espírito Santo. Embora ninguém deva culpar outro cristão por buscar mais intensamente a santidade de Deus, muitos outros cristãos duvidam que a expressão específica, batismo no Espírito Santo, se aplique a essa experiência do Espírito de Deus posterior à conversão. Muitos creem que ela se aplique apenas à conversão propriamente dita. Bem, irmãos, eu quero que dar assim, o meu pequeno testemunho aqui. Eu tenho 43 anos de idade, me converti numa igreja batista tradicional, com 15 anos de idade. Fiquei nesta igreja batista tradicional, cessacionista, não cria, né, nos dons do Espírito Santo, não cria no batismo do Espírito Santo, não buscava e tal. Enfim, eu fiquei lá 7 meses, no início da minha conversão. Só que eu tinha contato com pessoas, naquele período que eu fiquei lá 7 meses, com pessoas que tinham tido a experiência do batismo do Espírito Santo, com pessoas que criam no batismo do Espírito Santo, e eu comecei a ler a respeito e eu comecei a me despertar para isso, para entender, para compreender se isso também era para a minha vida. Eu criei e eu comecei a acreditar. Saí da igreja batista tradicional e fui para uma igreja, ainda menino, né, sem muita orientação, deveria talvez ter procurado uma igreja batista, que cria nos dons do Espírito, né, que a gente chama de renovada, pelo menos a gente chama aqui no Rio de Janeiro, igreja batista renovada, que não faz parte da convenção batista tradicional. Então, são igrejas que criam na atualidade dos dons e tal. Eu acabei indo, por influência de um tio meu, indo para uma igreja neopentecostal. E lá, eles, obviamente, creem no batismo do Espírito Santo. E eu me lembro claramente, irmãos, que eu tinha completado 16 anos, eu comecei a buscar o batismo do Espírito Santo, eu devorava todos os livros que falavam a respeito, eu estava em todas as vigílias, estava em todos os cultos, eu fazia 4 jejuns por semana, toda segunda, quarta, sexta e domingo, com o único propósito, basicamente na maioria das vezes, para ser batizado com o Espírito Santo, e eu dizer para Deus, eu quero esse revestimento de poder, eu quero ter essa experiência do Pentecostes e tal. E eu fiquei ali por 2 meses buscando de forma intensa, irmãos. Não faltava um culto e tal. Me lembro que eu fui para uma vigília de uma sexta para o sábado, eu era apenas estudante, não trabalhava fora, fui para essa vigília de 11 da noite até 6 horas da manhã, ali orando, buscando o batismo do Espírito Santo, e teve um momento que umas 5 horas da manhã, eu olhei para o lado, assim, eu já estava com sono, cansado, de tanto orar, pedindo o batismo do Espírito Santo, eu olhei para o lado, vi as pessoas falando em línguas estranhas, sendo renovadas, sendo cheias, e eu falei, Senhor, eu também quero receber isso. Eu quero receber. E eu pensei que fosse receber naquela vigília. Não foi naquela vez. Fui para casa, cheguei em casa por volta de 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas, dormi, descansei, acordei, almocei. Tinha outra reunião com os jovens no sábado, certo? Passei de uma vigília, de sexta para sábado, descansei. Quando fui na parte da tarde, tinha uma reunião de grupo jovem, 2 horas da tarde. E ali continuei insistindo, Senhor, está escrita a promessa do Senhor, quero ser usado por Ti, me revista do Seu poder e tal. E eu me lembro como se fosse hoje, foi um dia tão marcante quanto o dia que aceitei Jesus, tá? É muito forte. No dia 11 de setembro de 93. 11 de setembro, portanto, aí quase 27 anos. Ali, naquele momento, quando terminei de fazer essa oração, é uma experiência só quem realmente teve que pode explicar.
as pessoas que não teve e ainda não acredita desta forma, até zomba, ignora, só lamento, porque foi algo tremendo. Senti um poder, ou como se estivesse recebendo uma descarga elétrica do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu comecei a chorar copiosamente, senti um gozo, uma alegria. Eu chorava, eu não tinha mais domínio sobre aqui o maxilar e a minha língua, e eu comecei a balbuciar palavras, palavras que eu não entendia, e eu percebi naquele momento, eu estava consciente naquele momento, percebendo que eu estava tendo a experiência do batismo do Espírito Santo, e foi algo tremendo. As pessoas que estavam no meu lado também começaram a falar línguas estranhas, como se fosse uma descarga elétrica, e todos também sentiram a presença de Deus muito forte. A mandíbula, que parece que eu tinha tomado assim, uma espécie de anestesia, quando você vai no dentista, você não sente, né? Enfim, eu fiquei um calor, um fogo, e como parecendo que meu maxilar ali estivesse anestesiado, e ao mesmo tempo sendo impulsionado ali a falar línguas estranhas, e chorava copiosamente, um poder, um suadouro. Que presença, que coisa maravilhosa. É como se você tivesse, sei lá, chegando no céu e você não quisesse voltar, aquela presença, aquela glória que você não gostaria de nunca deixar de sentir, nunca mais. Enfim, e foi lindo para mim, e foi uma experiência tremenda, e ali eu percebi que eu fui revestido do poder do Espírito Santo. E lamento se você que está ouvindo esse vídeo não crê, não busca, e até prega contra, dizendo que isso não acontece mais. É diferente, né? Quem teve a experiência, eu não tenho como dizer para você que não acontece mais. Eu tive a experiência, eu criei. E eu creio piamente, né, que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, aquele revestimento de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. Então foi algo tremendo, e daquele dia em diante o meu coração se encheu mais e mais com o desejo de servir e honrar o meu Salvador, né? Mas são ações de experiência, e a fé é a fé e a busca, né? O alvo de cada um. Mas algumas pessoas vão discordar e até vão zombar disso, como a gente vê na internet, né? Infelizmente, alguns, não são todos, mas alguns teólogos reformados zombando do batismo do Espírito Santo. Eu percebo, sabe o que eu percebo também? O que eu já percebi? Eu já notei em algumas pessoas que não tiveram a experiência do batismo do Espírito Santo, elas ficam muito mais preocupadas com a vida dos outros. Eu conheci uma pessoa assim, que foi criado numa igreja tradicional, que não cria no batismo do Espírito Santo, certo? E eu me lembro que congreguei com ele durante um período. Ele já tinha seus 42 anos na época, e ele tinha uma grande resistência. Ele conversava muito comigo, ele questionava por que as pessoas que falam em línguas cometem, ele viu cometendo tantas atrocidades, tendo um comportamento, pessoas que supostamente tiveram batismo do Espírito Santo tinham um mau comportamento. Então ele dizia: se é para ter o Espírito Santo e viver assim, eu não quero esse batismo. Então eu percebi que ele se baseava no exemplo, no mau exemplo de quem tinha dito que tinha sido baseado no Espírito Santo, ao invés de ficar com a Bíblia. Ainda bem que eu nunca olhei para a vida de ninguém, sabe? Eu foquei em Deus, na promessa, na palavra de Joel, capítulo 2, né? Fiquei com a palavra do Senhor, fiquei com Atos 2, e eu tive essa experiência. E eu vi ali uma resistência muito grande, porque o mau testemunho das pessoas que supostamente tinham dito que tinham sido batizados no Espírito Santo enfraqueceram ele e fez ele ficar fechado para o agir do Espírito Santo. Ou seja, foram experiências negativas que ele teve na outra denominação. E ele estava na nossa denominação, Nova Vida, ainda com o coração muito fechado, e isso atrapalhou muito ele, né? Ele tinha essa resistência muito, muito forte. Então tem pessoas assim que têm alguns problemas, alguns traumas, fica olhando para a vida daquele que diz que é batizado no Espírito Santo, mas tem um mau comportamento. Então ele fica vendo essas questões e o coração dele se fecha para receber, né? Porque a promessa, não existe uma classe de crentes privilegiada que recebe e outros grupos não, de pessoas não. O batismo, a promessa é para todo crente, mas tem que buscar e tem que crer e abrir o coração. Fiz isso quando eu tinha 16 anos de idade, tive essa experiência maravilhosa. E esse livro aqui
Para você que é pentecostal, uma bênção. Para você que é reformado, é interessante entender, ler e estudar. Um teólogo pentecostal, o cara tem doutorado, mestrado, não é pouca coisa, não devemos ignorar o que este autor tem a dizer. Amém? Então fica aí mais uma dica, O Espírito na Igreja, da editora Vida Nova, de Craig Keener. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.